Olá, meninos! Estamos aqui hoje para dar sequência no conteúdo de equação do segundo grau, certo? E hoje nós vamos começar a resolver alguns tipos de equações, que são as equações incompletas. Nós vimos na aula passada, lembra? Os coeficientes A, B e C e quando que uma equação é completa e quando ela é incompleta. Então, primeiro, nós vamos aprender a resolver equações incompletas para depois aprender a resolver equações completas, certo? Mas aí eu pergunto uma coisa para vocês: o que é resolver uma equação? Lembra lá da equação do primeiro grau, matéria do sétimo ano? Resolver uma equação não era achar o valor de x, da incógnita? A gente fala x, né? Mas pode ser qualquer outra letra. Aqui é a mesma coisa. Resolver uma equação é achar o valor da raiz. Quem é a raiz? O valor dessa letra, esse valor que eu quero descobrir. Então, olha só, eu tenho uma equação do segundo grau aqui, lembra? Completa, e ela já está na forma geral que é igualada a zero. E eu quero saber quais desses números são raízes dessa equação. Ou seja, quais desses valores, se eu substituir o x, o resultado vai dar zero. É isso que eu quero saber. Então, o que nós vamos fazer aqui? Olha só. Primeiro, eu vou pegar quem? O nosso menos 5, certo? Primeiro eu vou pegar esse daqui. E aí, o que nós vamos fazer? Substituir x por menos 5. Aqui não é x ao quadrado, então vai ser menos 5 ao quadrado. Lembrando que entre parênteses, porque é negativo. Não é mais 11 vezes o x, então vai ser mais 11 vezes o x, que também é menos 5. É o mesmo valor de x para todos os x que aparecem na equação, tá? Parênteses de novo, porque é negativo. E terminando, mais 30 aqui. Bom, vamos ver se esse resultado dá zero, galerinha. Menos 5 ao quadrado, lembra, todo número negativo ao quadrado é positivo, dá 25. 11 vezes menos 5, sinais diferentes, menos 11 vezes 5, 55. E tem aquele mais 30 ali. Bom, gente, olha só. 25 com 30 dá 55. Menos 55 dá 0. Quando eu substituir deu 0, deu. Então, isso aqui é verdadeiro. Ou seja, o menos 5 é uma raiz. Eu vou colocar um certinho aqui, certo? Raiz, então eu nem preciso testar os outros? Não, você tem que testar. Eu já vou falar por quê. Então, agora nós vamos testar o meio. Então, vamos lá. Não é x ao quadrado? Então, é meio ao quadrado. Lembrando que fração, para a gente elevar algum expoente, também tem que pôr parênteses. Mais 11 vezes meio, mais 30. Gente, meio ao quadrado é 1/4. É só você levar o numerador e o denominador. Aqui você coloca um embaixo, de cima vezes o de cima, de baixo vezes o de baixo. Então, vai dar 11 meios, mais 30. Eu poderia nem terminar essa conta, porque eu já tô vendo que se eu somar 3 números positivos, vai dar um número positivo, não vai dar 0. Já poderia colocar que é falso aqui, tá? Mas vamos continuar a conta pra gente treinar. Vamos achar o MMC entre 4, 2 e 1, que é 4. Dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. 4 dividido por 4, 1 vezes 1, 1. 4 dividido por 2, 2 vezes 11, 22. 4 dividido por 1, 4 vezes 30, 120. 120 com 22, 142 mais 1, 143 quartos. Gente, deu zero? Não deu zero. Então, isso aqui é falso. Ou seja, não é uma raiz. Agora, nós vamos testar o 1. Então, vamos lá. Vai ficar 1 ao quadrado mais, não é 11 vezes x? Então, 11 vezes 1 mais 30. 1 ao quadrado
11 vezes 11. Já dá para ver também que não vai dar, né? Então, olha só. 30 mais 11, 41. Mais 42. Ou seja, falso. O 1 também não é raiz. E agora, por último, nós vamos testar o 6. Então, vai ficar assim. Menos 6 ao quadrado, parênteses porque é negativo, mais 11 vezes o x, então 11 vezes o menos 6, mais 30. Número negativo elevado ao quadrado dá positivo, 6 ao quadrado, 36. Sinais diferentes, menos 11 vezes 6, 66, mais 30. 36 mais 30, 66, menos 66, 0. Então, essa daqui também deu verdadeira, ou seja, menos 6 também é raiz. Então, quais são as raízes? Menos 5 e menos 6 raiz. Então, vai ter dois valores. Vamos acompanhar aqui comigo. Quando a gente resolveu uma equação do primeiro grau, eu tinha um valor para x. Como eu estou resolvendo a equação do segundo grau, eu tenho até dois valores para x. Por que até dois, Isa? Porque eu posso ter dois, um ou nenhum. Ah, mas calma lá, nós vamos chegar nessa aula ainda, calma, tá? O que eu quero que vocês saibam é que na equação do segundo grau eu posso ter até dois valores para x, ou até duas raízes. Então, quando que um número é uma raiz? Quando eu substituir o x por esse valor e o resultado der zero, ou seja, vai dar algo verdadeiro. Mas Isa, eu sempre vou ter que ficar testando? Não, tá? Isso é mais uma maneira, às vezes, até da gente tirar uma prova real. Mas existe uma maneira da gente resolver a equação e encontrar as raízes, sem ter que ficar testando. E é isso que a gente vai ver hoje, certo? Nós vamos começar a resolver as equações incompletas. E com esse exemplo aqui, na verdade, vocês já vão ver que vocês já resolvem um tipo de equação incompleta. Só que talvez sem saber que é uma equação do segundo grau, tá? Olha só. Você já ouviu falar em melancia quadrada? Bom, eu pelo menos não, né? Acredito que vocês também não. Ela é cultivada em países populosos como o Japão, em que as residências são cada vez menores e precisam de facilidade para o armazenamento de alimento. Para que a melancia fique nesse formato, deve ser colocada em uma caixa com terra e com um dos lados removíveis, quando ainda é recém-germinada, e receber água, adubo e luz como qualquer outra planta. Depois é só esperar crescer e amadurecer. Ao construir uma caixa em formato de cubo, onde se possa cultivar a melancia quadrada, foram utilizados 54 decímetros quadrados de madeira. Qual seria a medida da aresta desta melancia? Então, imagine o seguinte, gente. Para eu fazer uma caixa de madeira, então, em formato de cubo, quantas faces tem um cubo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu vou ter que fazer 6 faces de madeira, tá? Então, presta atenção que isso aqui não é volume, é área. Ó, decímetros quadrados. É o tanto de madeira que eu vou precisar para fazer essas faces quadradas. Bom, para eu descobrir a aresta, vamos lembrar o seguinte. Todo cubo ele tem a face quadrada e tem todos os lados iguais. Pode chamar de L, de A, vou chamar de X aqui. Então, para eu achar a área de uma face, que é um quadrado, é só eu fazer lado vezes lado, x vezes x, x ao quadrado. Porém, a área total dessa caixa, eu tenho 6 faces iguais a essa. Então, eu tenho 6 faces com área igual a x quadrado. E aí, o que ele falou para mim? Que essa área 6x quadrado corresponde a quanto? 54 decímetros quadrados. Como que eu poderia resolver essa equação? Vamos pensar aqui. Esse 6 está multiplicando, ele pode passar dividindo. Ok, 54 dividido por 6 dá 9. Que número
que é o quadrado da 9? Ou, como que eu tiro o quadrado de um lado mesmo? Mais ou menos a raiz do que está do outro lado. Mas como eu tô falando de valores, como eu tô falando de medidas, né? Vamos pensar aqui. Não existe medida negativa. Então, eu vou simplesmente considerar o 3 positivo. Então, a aresta deste cubo é 3 decímetros, certo? Que é a unidade de medida que ele utilizou. Isso aqui que vocês já estavam acostumados a fazer é resolver uma equação do segundo grau. Ah, isso é fácil, é só isolar o x igual lá na equação do primeiro grau? Não. Esse tipo de equação incompleta. E agora eu vou falar para vocês separadinho como resolver o tipo 1 e como resolver o tipo 2, ok? Galerinha, o primeiro tipo de equação que nós vamos resolver é essa daqui. AX mais BX igual a zero. Uma equação incompleta, certo? Quem tá faltando aqui nessa equação? Tá faltando o C, ou seja, o C é igual a zero. Toda vez que você for resolver uma equação incompleta, desculpa, que tá faltando o C, nós vamos resolver desse jeito aqui, que é o método do fator comum, que vocês já aprenderam o ano passado. Como assim, Isa? Gente, presta atenção aqui. Lembra, no lugar de x quadrado, eu vou escrever x vezes x. E o 2x vai continuar aqui bonitinho. O que tem em comum aqui nesses dois termos? O x. Tem um x aqui, tem um x aqui. Então, o que tem em comum, eu vou colocar em evidência, eu vou colocar em destaque, é o meu fator comum, tá? E aí eu vou abrir parênteses e escrever quem sobrou. Quem sobrou? X mais 2. X mais 2. Não posso esquecer do igual a zero que tem ali, tá? Para você saber se você acertou, você faz a distributiva aqui, o chuveirinho, vai voltar nisso de cima. Então, isso aqui vocês viram no ano passado, fator comum, que era o de colocar em evidência. Gente, isso aqui é uma multiplicação. Não precisa ter o pontinho para vocês saberem que é multiplicação. Quando que uma multiplicação dá zero? Pensa aí um pouquinho. Quando que uma multiplicação dá zero? Quando eu multiplicar por zero. Só vai dar zero quando um dos números for zero, não tem outra possibilidade. Então, olha só o que vai acontecer. Isso aqui vai representar um número. E essa coisa aqui, entre parênteses, representa outro número. Então, para esse resultado dar zero, uma dessas duas coisas tem que ser zero, certo? Então, olha só. A primeira coisa é x. Então, x é igual a zero ou a segunda coisa é zero. Quem que é a segunda coisa? X mais 2. Ou x mais 2 é zero. O primeiro aqui, galerinha, já está resolvido, olha só. X igual a zero. Eu já achei um valor para x. A outra é uma equaçãozinha do primeiro grau. É só eu resolver do jeito que vocês já sabem, olha só. Esse 2 está positivo, vai passar para lá, negativo. Então, x igual a menos 2, certo? Então, olha só. Eu achei já os meus dois valores para x. X é igual a zero ou x é igual a menos 2. Para você saber se tá certo, Isa, tem como tirar a prova real? Tem. Faz o que a gente fez lá no primeiro exemplo. Substitui x por zero aqui. 0 ao quadrado mais 2 vezes 0 dá zero? Dá, ok. Substitui x por menos 2. Menos 2 ao quadrado mais 2 vezes menos 2 dá zero? Dá, ok. E aí eu vou falar para vocês, da mesma maneira que a gente fazia com a equação do primeiro grau. Eu posso falar que esse daqui é o meu conjunto solução, tá? Eu gosto de colocar em ordem crescente, mas se vocês alterarem a ordem, não tem problema, tá? Então, um valor de x é o menos 2, o outro valor de x é zero. Coloca entre chaves a minha solução, tá? O meu conjunto solução é o meu conjunto com os valores de x, ou os valores das raízes.
tá, gente? Então, toda vez que você for resolver uma equação incompleta desse tipo, você pode fazer pelo método do fator comum ou o método da evidência. Vamos fazer mais um exemplo para ver se vocês entenderam? Olha só, um probleminha, né, pra gente interpretar. O triplo do quadrado de um número real. Gente, esse número real eu vou chamar de x. O triplo do quadrado. O triplo eu sei que é 3 vezes. Do quadrado desse número. Então, é de x ao quadrado. Então, olha, o triplo do quadrado de um número real adicionado ao seu sextuplo, ou seja, 6 vezes esse x, é igual a esse número, é igual a x. Qual é esse número? Então, olha só, tá igualado a zero? Não tá, então tem que observar isso. Então, nós temos que igualar a zero primeiro, transformar na forma geral para depois resolver por evidência. Então, olha o que eu vou fazer. Esse 3x quadrado tá aqui e o 6x tá aqui e continua. Esse x tá positivo, vai passar para lá negativo. Não ficou ninguém do outro lado, zero. Dá para melhorar isso daqui um pouquinho? Dá, né? 6x menos 1x sobra 5x. Ok, olha só. É uma equação incompleta que tá faltando o C. Ah, tá faltando o C? Posso fazer por evidência, que é o fator comum. Como que a gente vai fazer, Isa? Faz daquele jeitinho que eu expliquei para vocês. No lugar do x quadrado, escreve x vezes x. E o restante você copia igualzinho. Ah, o que tem em comum agora? Tem um x aqui e um x aqui. Você tem que ver o que tem em comum nos dois termos. O que tem em comum nos dois termos eu vou colocar em destaque, em evidência. Vou abrir parênteses e escrever quem sobrou. Quem sobrou? 3x mais 5. 3x mais 5 igual a zero. E aí, de novo, galerinha, eu tenho uma multiplicação de duas coisas, dois fatores que dão zero. Para uma multiplicação dar zero, uma das duas coisas tem que ser zero. Sempre desse jeito. Então, ou a primeira coisa é zero, né, que é x, ou a segunda coisa é zero. O que é a segunda coisa? 3x mais 5 é zero. E aí, o x igual a zero já está resolvido. Eu já sei que o x é zero, é uma possibilidade. E a outra eu vou resolver com a minha equação do primeiro grau. Olha só, esse 5 está positivo, passa a negativo. E esse 3 está multiplicando, passa dividindo. Então, deu menos 5 terços. Ah, Isa, pode dar fração, pode dar negativo? Sim, pode dar qualquer valor, ok? Então, meu conjunto solução, quem é? Menos 5 terços e 0. Se vocês substituírem esses valores aí no lugar do x, vocês vão ver que vai dar 0. Ah, Isa, eu percebi uma coisa, que toda vez que eu for fazer por evidência, o zero vai ser uma raiz? Sim. Toda vez que você tiver uma equação incompleta que o C for zero, você vai fazer por evidência ou por fator comum, que é a mesma coisa. Sempre o x vai ser uma raiz, ok? Fácil? Tranquilo? Agora nós vamos ver um outro tipo de equação incompleta. Olha só, é uma equação desse tipo aqui, olha, ax quadrado mais c. Gente, quem tá faltando nessa equação incompleta aqui? O b. Toda vez que o b for zero, nós vamos fazer isolando o x, igual vocês fazem na equação do primeiro grau, ok? Que é o que a gente fez lá no probleminha da melancia. Olha só, x quadrado menos 100 igual a zero. Eu vou deixar o x sozinho. Então, vamos lá. O 100 tá negativo, vai passar para lá, positivo. Gente, lembra disso daqui? Nós já vimos também. Como que eu tiro o quadrado de um número? Eu passo mais ou menos a raiz do que tá do outro lado. Isa, por que mais ou menos? Porque tem dois números que ao quadrado dão 100. O 10 positivo e o menos 10. Por quê? Porque todo número negativo elevado a expoente par dá positivo. Então, toda vez que tiver o quadrado, como que passa por outro lado? Mais ou menos a raiz daquele número. Então,
x é igual a mais ou menos, quem que é a raiz de 100? 10. Ah, mas então por que lá no da melancia você não colocou mais ou menos? Porque eu estava falando de medida. E não existe medida negativa, né? Por isso que eu não coloquei. Agora aqui, gente, na solução, vocês têm duas opções. Você pode colocar assim, menos 10, 10. Ou você pode resumir a sua solução. Colocar que é mais ou menos 10, certo? Aí eu quero saber se eu acertei. Pego 10, substitui ele no x, vai dar 0. Pego menos 10, substitui lá no x, você vai ver que vai dar 0 também. E mais um exemplo aí pra gente fixar. O quádruplo do quadrado de um número real. Então, vou chamar esse número real de x. O quádruplo é 4 vezes do quadrado de um número real. Então, o quadrado de x é igual a 200. Isa, esse eu preciso transformar na forma geral primeiro? Esse aqui não precisa, galerinha. Por quê? Como que eu vou resolver? Eu não vou resolver isolando o x? Então, aí, do jeito que ele já tá, eu já teria que deixar o 200 do outro lado mesmo. Para que eu vou passar o 200 para a esquerda para depois voltar ele para a direita? Então, aqui você não precisa colocar na forma geral. Olha só. Quem está atrapalhando o meu x aqui? O 4. Ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, vai ficar 200 dividido por 4. Quanto que é 200 dividido por 4? Vai dar 50. Como que eu tiro o quadrado desse lado mesmo? Mais ou menos a raiz de 50. Mas espera lá. A raiz de 50 não é exata. Mas será que dá para simplificar? Então, nós vamos lá no cantinho e vamos ver se dá para simplificar. Lembra? Fatoração. Então, olha, divide por 2, 25. Agora, só dá para dividir por 5. 5 por 5, 1. Cada duplinha que eu formo... Cada duplinha que eu formo, um sai dentro da raiz. Então, o 5 sai da raiz e o 2 permanece na raiz. Então, isso daqui é 5 raiz de 2. Isa, mas pode dar essa coisa esquisita aí de raiz? Pode, não tem problema nenhum. E aí, eu vou colocar isso dentro da minha solução. Lembrando que você pode colocar separado, igual eu fiz lá em cima, ou mais ou menos 5 raiz de 2 entre chaves, certo? Bom, nosso último exemplo aqui de hoje, olha só, o quadrado de um número real somado com 4 resulta em 0. Qual é esse número? Bom, tá faltando o b, então eu posso fazer isolando o x. Ok. Então, olha só, passo 4 para lá, galerinha. Ele tá positivo, vai passar negativo. Então, olha só. Vai passar menos 4. Como que eu tiro o quadrado daqui mesmo? Mais ou menos a raiz de menos 4. Mas aí eu pergunto para vocês, existe raiz quadrada de número negativo? Lembra que nós já vimos nos anos anteriores? Não existe. Lá em cima é diferente. A raiz de 50 existe, só que ela é um número irracional. Agora, raiz quadrada de número negativo, galerinha, não existe. Isso daqui não existe. Ou seja, não existe raiz real. Não tem valor para x real. Tá, Isa, mas se não tem valor para x, o que eu coloco na minha solução mesmo quando não tem solução? Solução é o conjunto vazio. Lembrando que o conjunto vazio eu posso colocar a bolinha cortada ou colocar as chaves sem nada dentro. Certo, galerinha? Então, olha só, revisando aqui. Hoje nós vimos 2 tipos de resolução de equação incompleta. Primeiro, equação incompleta quando tiver faltando o C. Toda vez que tiver faltando o C, que é um número sozinho, você pode fazer por evidência ou fator comum, certo?
Quando for uma equação incompleta que tiver faltando o b, nós vamos fazer isolando o x, igual a gente faz lá na equação do primeiro grau, certo? E aí depois, nas próximas aulas, então, a gente vai aprender como resolver as equações completas. Galerinha, espero que vocês tenham entendido. Voltem, refaçam esses exemplos que eu fiz e tirem dúvidas, que vocês estão participando muito pouco do grupo do WhatsApp, tá? Pouquíssimos alunos estão tirando as dúvidas comigo. Eu volto a falar. Eu estou aqui disponível para tirar as dúvidas de vocês, tá? Nós temos que superar essa fase que a gente está passando. Então, vocês vão fazer os exercícios agora, né? Das páginas, na verdade, da página 13, 14 e 15. Vocês vão fazer os exercícios. Segunda-feira nós temos uma aula online pelo Zoom. E essa aula online eu vou fazer a correção desses exercícios, mas para isso eu quero que vocês tentem fazer sozinhos, que vocês tirem as dúvidas comigo primeiro, para chegar aqui na segunda-feira e a gente poder ter essa interação. Vocês falarem o que vocês entenderam, o que vocês não entenderam, o que vocês acharam mais fácil, o que vocês acharam mais difícil, tá? Então, por favor, façam esses exercícios. Tô aqui esperando vocês para tirar as dúvidas, tá? E até segunda-feira.